um minutinho aí, já vamos iniciar. Então, vamos falar de fé, então. Vamos falar. Muita gente foge do tema, né? De falar em fé, porque a fé, ela afugenta as pessoas. Seja pelas regras, pelas condições, seja por tudo. Antes de mais nada, esse canal aqui, ele nasceu com a seguinte ideia. Incentivado aí por um grande casal de amigos meus que estão, inclusive, aqui online, nós tínhamos a ideia do ano passado de fazer algumas reuniões presenciais, inclusive levando alguns casais de amigos que a gente achava que gostariam de forma bem devagar, bem tranquila, passo a passo, que essas pessoas conseguissem fazer crescer a sua fé, ou descobrir a sua fé, ou florescer a sua fé. Então, essa ideia floresceu ano passado, esse grande casal de amigos que estão aqui comigo, que eu tenho o maior carinho por eles, e acabamos não fazendo reuniões, né? Acabou não acontecendo. Como a gente diz, né, o homem é um oceano de palavras e uma gota de ação. E a gente acabou não fazendo. Mesmo porque reuniões presenciais, elas são um pouco mais complicadas de acontecer, né? Tem que sair de um e ir na casa do outro, aquela coisa toda. E acabamos não evoluímos esse modelo. E a ideia foi fazer agora um encontro semanal, talvez, mesmo que sejam com poucos, como eu falei aqui, quando dois se reunirem em meu nome, eu estarei com vocês, né? Está escrito isso na Bíblia. Então a gente vai fazer com uma, duas, três pessoas, não tem problema. O importante é a gente deixar a mensagem aqui. E aí a conversa da fé tem que começar bem no comecinho. O que é a fé? Na verdade, o grande objetivo, o propósito da gente criar essa conversa, lá no começo, foi a gente pegar as pessoas. Você falar para pessoas convertidas, pessoas que têm fé, é mais fácil. O duro é você falar para as pessoas que não têm a fé, não têm a fé construída em você, em consigo mesmo. Então, a gente precisa falar sobre o que é a fé, né? E aí eu queria pegar aqui uma frase do apóstolo Paulo, que está em Hebreus 11:1, que fala o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Tem duas palavras aí muito fortes nessa história. A primeira é o que se espera. Espera é um desejo, né? E a prova das coisas que não se veem. Ou seja, se você espera que aconteça alguma coisa para você, que Deus faça alguma coisa para você, você já está acreditando em Deus. Esse é o ponto de partida, né? E o que se espera, para mim, a palavra fé poderia se expressar como uma simples palavra, que é esperança, né? E aí a gente começa a entrar no detalhe da fé. A fé é o seguinte, olha só, tem vários tipos de fé e não tem a fé certa, não tem a fé errada, né? Cada um está no seu nível de fé. Tem aquele que tem a fé pelo sofrimento. Ele só vai ter fé quando ele passar por uma doença na família, e ele vai pedir para Deus, ajuda a gente, por favor. Aquela fé que só se exercita pelo sofrimento. Existe aquela fé nas dificuldades. Ah, meu filho vai prestar vestibular, Deus ajuda meu filho, por favor. É aquela fé das dificuldades. Eu estou com um problema financeiro, pelo amor de Deus, me ajuda, aquela coisa toda. Existe a fé nas trocas. Olha, Deus, se você me arrumar, minha perna está machucada aqui, se você consertar minha perna aqui, eu vou até não sei aonde, andando a pé, e
vou levar uma perna de gesso para você. Aquela fé da troca, né? Como se Deus fosse um mercantilista que ficasse trocando as coisas com a gente, né? E existe a fé dos milagres, né? Aquele que só acredita se ele vê um milagre. Se eu peço a Deus uma coisa e isso acontece, resolve o problema meu, é um milagre, aí a minha fé aparece, né, através dos milagres. Existe a fé na religião, aquele cara que só tem fé na religião, lá dentro da igreja. Ele vai para a igreja, até eu estava conversando com um amigo meu um tempo atrás, aí ele falou para mim, eu vou toda semana na missa, lá, não sei, na igreja, não sei se era missa, se era igreja, mas ele falou, eu vou toda semana lá. E eu faço o meu papel. Ou seja, para ele ali fazer o papel dele era uma vez por semana. Ou seja, a fé dele tinha dia, horário e local marcado. Né? Então essa é aquela fé programada, vamos chamar assim. Existe aquela fé em todas as suas ações. Ou seja, aquele que o tempo todo é resiliente. Tudo que acontece na vida dele, ele entende que é um resultado de uma força maior, que sabe o que faz e que ele tem que passar por aquilo e que ele vai ter que ter muita fé, ter muita resiliência, sofrer por aquilo e vamos em frente. Um exemplo disso, queria dar um exemplo real. Não é um personagem. Não é um personagem que não existe. É um personagem real. Uma pessoa que trabalhava comigo em São Paulo há muito tempo e ele era uma pessoa extremamente de fé. Muita fé. E ele tinha 5 filhos. Tinha uma posição bacana na empresa que trabalhava, era muito joia, ele ajudava os pais, ele pagava o plano de saúde dos pais, ajudava no aluguel, etc. Tal. Eu não vou dar o nome desse amigo, não. Vou chamar ele de João. E o João seguia a vida dele, uma vida de sucesso, tinha suas tribulações, obviamente, e tal. Mas um dia o pai dele teve um problema de coração muito grave e foi internado no hospital. Chegando no hospital, os médicos falaram, ele vai ter que fazer uma cirurgia complexa, muito complexa, ele vai ficar no mínimo aqui uns 3 meses no hospital. E cirurgia de coração, sei lá o que era e tal. E aí ele falou pro pai dele, cadê os carnês do plano de saúde, que eu passei o dinheiro para o senhor, né, para pagar e tal. Ele não estava pagando mais. Ele recebia o dinheiro, mas ele não pagava o plano de saúde. E aí começou que a conta do hospital ficou de tal tamanho que ele falou, eu vou vender meu apartamento e vou pagar a conta do hospital. E ele vendeu o apartamento por um preço, metade do preço, pagou o hospital e mudou-se para pagar aluguel. Em seguida ele perdeu o emprego. E aí ele falou, agora eu não consigo mais pagar o aluguel. Nesse tipo de lugar que eu estou. Vou mudar para um lugar mais simples, vou tirar minhas crianças da escola particular e vou levar para a escola pública. Até brinco que a mulher dele é uma santa, né? Porque ela topou tudo isso, cara, por causa da fé. Eles eram muito crentes em Deus. Ele achava que aquilo lá era uma passagem. E mesmo que não desse certo, era aquilo que ele ia ter que passar. E ele perseverou e continuou. O fim da história, não importa se deu certo ou se deu errado. Eu posso até falar para vocês, deu certo. Essa pessoa se recuperou, atingiu o estágio que ele estava, financeiramente, materialmente, e a fé dele continua intacta. Essa é a fé resiliente. Essa é a fé construída através do conhecimento. Conhecimento em quê? Conhecimento nos ensinamentos que ele aprendeu sobre Deus. Os ensinamentos que você aprende sobre Deus estão num manual, num guia. O guia da sobrevivência da humanidade, da sociedade.
O guia está aqui do meu lado, aqui, ó. Ó, esse é o guia. E ele se baseava nisso para manter a sua fé. Ele construiu a fé em cima desse guia. Você vai falar, não é possível, isso é uma história real? É uma história real. E aí a gente fala assim, eu sempre falo que naquele guia ali tem um livro, que chama o livro de Jó, que conta a história de Jó, que era muito rico, tinha grandes rebanhos, funcionários, plantações, tinha 7 filhos e 3 filhas, e um dia, primeiro ele perdeu os rebanhos, depois ele perdeu as plantações. Depois, um dia, os filhos deles reunidos na casa do filho mais velho, a casa caiu e matou os 7 filhos dele. Se não bastasse isso, ele ficou com o corpo cheio de feridas. E limpava com telhas as feridas e os vermes do seu corpo. Ele sofreu muito, né, por essa situação. Mas era um homem de fé, era um homem justo. Em momento nenhum, ele abdicou da sua fé. Incrível. Incrível, inabalável. 3 amigos dele visitaram ele, choraram quando viram ele, a situação dele. Pobre, morrendo, sem família, sem plantação, sem nada, sem dinheiro. Os 3 amigos muito ricos viram, choraram pela situação dele, ficaram 7 dias, 7 noites em silêncio, sofrendo junto com ele, que eram amigos mesmo, né? E quando começaram a falar, os 3 amigos maldizeram ele. Ou seja, falaram, se você está assim é porque você fez muita coisa errada. Você pecou com Deus. E Deus te castigou. Tanto é isso que os amigos nem ajudaram ele, porque eles tinham medo de ajudar um pecador que foi castigado por Deus, que eles seriam castigados também. E não ajudaram. Deus intercedeu e falou em algum momento. Tem várias passagens, são 42 passagens. Em alguns momentos, Jó falou, Deus me mata, maldice o meu dia do meu nascimento, por favor, tire até do calendário, eu não mereço, está nem no calendário o dia que eu nasci, eu prefiro morrer. A mulher dele falou, se mata, desista do seu Deus aí. E ele não desistiu, ele falou, eu sou um homem justo, tudo que está acontecendo comigo é porque eu sou um homem justo. E eu sei, e Deus sabe por que eu estou passando por isso. Deus intercedeu junto a ele e falou, pô, seus amigos aqui, pisaram na bola você, amigo da onça. Estão te acusando de tudo, cara. Eles precisariam até aprender um pouco sobre isso e responderem por isso. O que Jó fez? Ele orou pelos 3 amigos. Pediu a Deus para perdoar os 3 amigos. E aí diz na Bíblia que Jó recuperou todos os bens dele, voltou a ter 7 filhos e 3 filhas, e viveu por 140 anos e conheceu 4 gerações da sua descendência. É o que está escrito lá na Bíblia. Tem várias formas de interpretar isso. Uma das interpretações que eu faço é que ele reviu os 7 filhos e as 3 filhas. Não sei se ele viveu. Se ele não viveu e foi para a vida eterna, ele viu todos os bens que ele tinha, toda a alegria que ele tinha, e os filhos que ele tinha, e as filhas que ele tinha. Inclusive fala-se na Bíblia que as filhas mais lindas do Oriente eram as filhas de Jó. Talvez sejam as mais lindas para seus olhos. Então, é uma história, é um dos livros mais profundos, mais filosóficos e mais teológicos que eu conheço. Então, eu recomendo a leitura e para que a gente se aprofunde mais sobre o tema da fé. O tema da fé é muito sério. Eu não sei que fé que eu tenho, qual delas que é que eu falei, da dificuldade, das trocas, do milagre, da igreja, das necessidades. Aliás, eu quero dizer o seguinte, da igreja. Muita gente perde a fé na igreja. Fala, o padre lá não é legal.
As pessoas que frequentam lá não são legais. O pastor lá não é legal. Eu entendo esse comentário. Mas nós não temos que trocar a fé por isso. Sabe por quê? A fé é entre você e Deus. A fé não é você e a igreja. A fé não é entre você e os seus irmãos. A fé não é entre você, o seu pastor, o seu padre, o seu guia. A fé é entre você e Deus. A igreja foi feita pelos homens. Os homens são imperfeitos. Os homens têm defeitos. Se você vai para a igreja, entenda isso. Você vai encontrar um montão de gente com defeito, inclusive nós mesmos. Então, a fé tem que prevalecer em qualquer lugar. Ir na igreja não está errado. Ir na igreja é um lugar onde você congrega com pessoas que têm o mesmo propósito que você, o mesmo pensamento que você. Então, ir na igreja é uma coisa extremamente importante, não quero descartar isso. Eu não estou falando qual igreja, qual religião, nada. O propósito do nosso canal aqui não é ter um viés de qualquer religião. Nosso propósito é a gente ser uma sementinha de mostarda, a menor delas, aquela que cresce, que vira uma grande árvore. Se a gente alimentar a fé como uma semente de mostarda, a gente vai fazer uma grande árvore. Então, eu queria agradecer a participação de vocês. Faltam 4 minutos. A mensagem eu tentei encurtar aqui para a gente fazer caber os 30 minutos. É sempre um prazer a gente ter as pessoas participando. A mensagem vai estar gravada. As pessoas que não puderam participar vão poder ver. Eu queria sugerir para o próximo encontro, que eu queria fazer na próxima semana, como tema, desmistificar esse livro aqui. Ó. Muita gente tem em casa, está na gaveta guardado lá e nunca se interessou por entender. É difícil de ler e é difícil de interpretar. Mas aquele é o manual de sobrevivência. Aquilo é o manual que faz a gente seguir com a nossa fé. Eu vou falar sobre a história desse livro, sobre o que é esse livro, o que ele não é, o que você não tem que entender que ele não é. Você buscar algum... eu queria que a Bíblia Sagrada fosse um livro de geografia e de história. Não é. Não é. É um propósito. Então a gente vai falar, a ideia é fazer na próxima semana um encontro sobre esse tema. E se vocês quiserem sugerir um tema, algum outro tema, sintam-se à vontade de sugerir no chat, na mensagem lá no YouTube e etc. O nosso propósito aqui jamais foi ter 1 milhão de seguidores, fazer uma live onde 2 ou mais se reúnem em meu nome, eu estarei presente. Está escrito isso. Né? Está escrito isso em Mateus 10, 18, 20. Então, o nosso propósito é, vamos plantando sementinha de mostarda. Não vamos deixar morrer. Se eu tiver que fazer uma live, eu, meu filho, minha mulher, o Sérgio, a Cintia, o pessoal que está me apoiando aí, isso é nosso, não é meu, é nosso. Isso aqui é até para o nosso próprio engrandecimento pessoal. Eu sei que as pessoas estão muito ocupadas. Elas ficam 8 horas vendo vídeo no celular, elas ficam horas e horas olhando o celular, mensaginha. E tem aquele que tem a fé do WhatsApp. Todo dia manda mensaginha no WhatsApp. Deus é isso, Deus é aquilo, Deus isso. E você vê lá assim, foi um reenvio, já passou por centenas de pessoas. Eu não quero desmerecer isso. Gaste o seu tempo para adquirir conhecimento.
Passe seu tempo para aprofundar a sua fé. Passe seu tempo para entender por quê, que tipo de fé você tem. Porque uma hora ou outra, seja pelo amor ou seja pela dor, você acaba procurando a fé. Tá certo? Então, fiquem com Deus. Um beijão. Deu 21 horas. Vamos ser pontuais aqui. Vou encerrar a sessão. Um grande abraço. Obrigado às pessoas que participaram. Ao carinho dos meus queridos amigos que estão aqui. Muito obrigado. Depois deixe o seu feedback. Me mande seu feedback. É improviso. Não é profissional. Não tem câmera bonita. Não tem iluminação. Não tem maquiagem. Não tem script. É simplesmente falar com o coração. Fique com Deus, um beijão, paz e graça a todos vocês.